Atos, porque falar do livro de Atos é nesse sentido, que esse é um tempo, um momento em que algumas características da igreja primitiva, que estão retratadas aqui em Atos, nós precisamos retomar, relembrar. Sei que, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente vai ministrar uma palavra, ou vai dar um estudo, parece que nós não estamos fazendo aquilo como igreja, ou como cristãos, ou como sociedade. Não necessariamente é isso. É sempre bom a gente manter vivo aquilo que é fundamental para nós. Então, não quer dizer que as igrejas não estão fazendo isso, que cada irmão, cada irmã, cada família não vive como a palavra do Senhor nos propõe, nos determina. Então, não quer dizer isso. E se em algum momento, um momento ou outro, isso deixou de acontecer, também a palavra vem para a gente retomar a nossa caminhada, né? Eu gosto muito, eu quero começar, eu gosto muito mesmo, eu sou muito apaixonado pelo verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, eu sou um amante da palavra, né? Não vou dizer que eu sou o estudioso da palavra, mas eu sou amante da palavra e tenho certeza que ela nos dá direção. Então vamos aqui dar continuidade àquilo que a gente propôs. Quero te convidar, você na sua casa, né, com a sua família, a abrir sua Bíblia, pode ser no smartphone, no tablet, no computador, Bíblia de papel. Abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou hoje tratar de um pedacinho do 4 e vou depois ir para o 5, tá bom? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Lembrando que domingo passado pela manhã, nós trabalhamos a partir do capítulo 2 até o 4, né? E destacamos ali 3 ou 4 pontos. Vou até retomar um deles hoje, que acho que para esse tempo é muito vivo, né? A gente retomar a santidade social e a verdade, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou ler do versículo 32 ao 37. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Um tema muito relevante para esse tempo, e uma situação muito relevante para esse tempo, talvez seja a santidade social. Quero aqui tratar desse como o primeiro tema nessa manhã. Pastor, por que falar da santidade social? Veja bem, a nossa espiritualidade, a forma como nos relacionamos com Deus e com o outro, com o transcendente e com os irmãos, ela, quando a gente olha para as Escrituras, para a Bíblia, ela precisa apontar para uma santidade social, né? Porque senão nós teremos apenas a vertical, né? Eu sempre brinco com os irmãos que o Evangelho ele precisa ser vertical, mas isso, vertical no sentido da comunhão do homem com Deus, mas isso precisa passar pelo horizontal, né? Como se fosse a imagem da cruz. Não é o estudo para hoje, mas eu quero te fazer essa simbologia, né? A comunhão com Deus, ela precisa apontar para a comunhão com o outro.
veja bem, eu coloquei como primeiro tópico de hoje, como um apontamento, que é muito relevante para o tempo que nós estamos vendo, eu acompanhando os noticiários, como toda a sociedade, nós, confesso, irmãos, que eu fico muito feliz, inclusive, de ver tantas ações que apontam para o outro, cuidado com o outro, e nós estamos precisando realmente disso, e espero que quando tudo isso passar, isso não passe junto, isso não acabe junto, né? Que as nossas igrejas sejam igrejas que vivam a santidade social, né? Que cada um de nós, da própria população, tenhamos isso vivo entre nós, que isso não morra, o carinho, o cuidado, a preocupação e as ações práticas com os mais pobres, com os mais necessitados, com os marginalizados. Afinal, a vinda de Jesus traz consigo exatamente isso, a ressignificação do ser humano, pegar aquele que estava à margem e trazer, né, para dentro. Então, eu tenho ficado muito feliz, tenho estado muito feliz de ver tantas ações, que elas não passem, quando passar isso, que nós não esqueçamos, né? Passou esse momento de quarentena, de coronavírus, e a gente volte cada um para o seu quadrado, enclausurado cada um na sua vida, e a gente esqueça isso, as igrejas inclusive, né? Eu tenho algo muito vivo comigo, e isso está na declaração de propósito da Igreja Gênesis. Depois você dá uma entradinha lá, Projeto Gênesis.oficial, no Facebook, no Instagram da igreja, da declaração de propósito da igreja. Eu não consigo de verdade entender igreja como um espaço, né, apenas de culto. Não que isso não seja relevante e importante, mas nós precisamos entender que o outro é o mais importante de tudo. Então eu pontuo aqui a santidade social e quero trazer um esclarecimento, porque alguns princípios foram estabelecidos, né? Precisavam ser estabelecidos. É o início da caminhada, né? É a igreja primitiva, é o início da igreja. Então aqui, de forma didática, o Espírito Santo ele vai trazendo para os apóstolos, para todos aqueles que iam fazendo parte da fé cristã, o princípio de se viver numa comunidade cristã, tanto que o tema é comunidade cristã, antes do versículo 32. E aqui para mim está relatado o princípio da santidade social. Por quê, pastor? Porque quando está escrito aqui, eles têm tudo em comum, a gente não pode, de forma alguma, achar que isso é coletivo, né? Pastor, o senhor está dizendo então para esse momento que a gente tem que ter tudo em comum? Não é nada disso. O apontamento que as Escrituras nos dão aqui é aquilo que eu tenho, quando eu digo eu tenho, aquilo que está à minha disposição, meus dons, meus talentos, talvez um recurso financeiro, material, ele precisa estar à disposição. Eu acho que nesse sentido que eu apontaria aqui uma santidade social, né? Um primeiro princípio para uma comunidade, para a vivência da comunidade cristã, que a nossa vida precisa estar à disposição. Os recursos que são colocados para cada um de nós, eles precisam estar à disposição do outro, né? E não existe algo mais cristão do que isso, né? Um médico que se coloca à disposição para cuidar do outro. E eu estou falando de um médico, a gente pode pensar aqui de um artesão, a gente pode pensar de um professor, a gente pode pensar de qualquer área. E quando a gente leva isso para o material, isso vai na contramão do que, não vou aqui citar, né, igrejas, pastores, pessoas, aquele ou outro, mas isso vai na contramão daquilo que a Bíblia diz, né, da acumulação. A Bíblia vai dizer de que a gente precisa colocar à disposição os recursos que temos. Eu lembro de um
uma ação que aconteceu lá na Espanha, né? A gente sabe que dos países da Europa que estão sofrendo com o novo coronavírus, a gente tem a Itália, né? Encabeçando, depois a gente tem a Espanha. E o Cristiano Ronaldo pegou seus hotéis e colocou à disposição, eu estava vendo no noticiário, ele fez uma doação de alguns milhões de dólares e colocou os seus hotéis à disposição para colocar aqueles casos mais complicados de isolamento, os idosos, com o pessoal do grupo de risco. E quando aqui é relatado que eles colocavam aos pés dos apóstolos, eu entendo nessa hora que os apóstolos eram aqueles que dariam a direção, o governo, no sentido do cuidado coletivo. Então, aqueles que tinham mais, que podiam, colocavam isso à disposição para que todos fossem atendidos. Então, que as nossas igrejas, que a nossa vida, ela possa apontar no sentido de uma santidade social. E se nós pensarmos na tradição da igreja, inclusive escrevi um texto, postei no meu Instagram e no Facebook, 3 pontos que eu vejo na tradição da igreja, né? A centralidade da palavra, uma espiritualidade equilibrada e a santidade social. Tempo atrás, aí umas 3 semanas atrás, eu coloquei isso lá, um texto que eu escrevi à mão, tirei uma foto e coloquei. Nós precisamos viver isso de uma forma mais real e que não passe, né? Então, aquilo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor colocou à sua disposição, pastor, mas eu sou tão simples, eu não consigo ver que de alguma maneira eu posso ajudar. Todos nós podemos. Um abraço, um conselho, talvez você é mais experiente do que você é uma irmã mais experiente do que uma jovem, ela precisa de um conselho de quem já viveu essa trajetória que vocês, que aquela jovem está vivendo agora, né? Um irmão mais experiente, um conselho, né? Uma ligação para fazer uma oração junto nesse momento. Meu pai, semana passou, falou: meu filho, liguei para os meus irmãos para saber se eles estavam bem, para saber como é que estão as coisas. É isso, né? Todos nós, de alguma maneira, podemos colocar algo aos pés dos apóstolos. Então eu quero nesse primeiro ponto, te dizer, nós somos chamados para uma santidade social. Amém, meu irmão? E minha irmã, esse é o meu desejo. Para as nossas igrejas, né? Para a nossa sociedade, que a gente pratique isso verdadeiramente. O meu desejo de coração é que quando isso tudo passar, essas marcas e princípios não saem do nosso meio. Das diversas denominações evangélicas, dos diversos grupos de ajuda, né? Que isso seja uma marca da nossa sociedade. Amém? Então eu fico aqui fechando esse tema da santidade social. Até porque hoje pela manhã eu não posso sair desse ponto sem citar isso. Hoje pela manhã, no momento de leitura, eu estava lendo um texto que uma amiga postou, muito forte, muito relevante, um texto da palavra e um comentário dela muito pertinente, muito inteligente, sobre o verdadeiro sentido de um jejum, né? E ela cita Isaías 58. Eu não vou ler aqui, mas fica para sua meditação durante esse dia. Isaías vai dizer, né, lá no capítulo 58, que o verdadeiro jejum precisa apontar para uma mudança de atitude nossa. Eu sou convicto, eu acredito no jejum de alimento para a nossa consagração pessoal, faço, e prego, dou estudo sobre as ovelhas que o Senhor, né, traz para que eu cuide, para a minha igreja. Mas nós não podemos nos esquecer de que um jejum precisa apontar uma mudança, né? Então, que fique esse texto como sugestão de leitura para hoje, até porque é um momento que os líderes, né, eu, por exemplo, hoje à noite vou estar chamando, convocando
a família Gênesis, os irmãos da igreja Gênesis, a entrarem no propósito de jejum de 10 dias. Todos os líderes estão fazendo isso pela nação, por esse momento, mas nós precisamos ter claro que isso precisa apontar para um outro caminho. Amém? Então eu termino aqui esse primeiro ponto e quero falar ainda dentro desse primeiro ponto de um segundo princípio, que é o princípio da verdade. E esse é um princípio muito sério, porque começa a ser estabelecido aqui em Atos para a comunidade que estava se formando dos novos crentes, né? A palavra cristão só aparece lá, depois do capítulo 11, lá na frente, mas aqui se começa a formar a comunidade dos que iam sendo salvos, se convertendo ao cristianismo. E alguns princípios foram sendo estabelecidos. Eu coloquei aqui o princípio da santidade social. E quero dizer que junto com ele vem o princípio da verdade. Porque o episódio seguinte, de Ananias e Safira, é um episódio que muitos interpretam como sendo, é o peso da mão de Deus. Eu não acredito num Deus vingativo, tá, irmãos? E não de forma alguma respeito à opinião de todos, né? Para que a minha possa ser, esse é o princípio da tolerância, né? Do respeito, para que a minha opinião seja respeitada. Eu respeito a opinião, a interpretação das pessoas. Então, esse episódio, para mim, de Ananias e Safira, é um episódio em que o Senhor está estabelecendo no início do cristianismo, no início, né, da igreja, que fique como um princípio a verdade. Só que a verdade, ela incomoda muitas pessoas, né? Mas o Senhor não deixou de ensinar isso. E ele está aqui estabelecido, né? Não vou ler, mas vou contar a história. Todos, né, a gente termina dizendo que José, a quem os apóstolos, versículo 36 do capítulo 4, deram o sobrenome de Barnabé, que é filho de exortação, levita natural de Chipre. Ele tinha um campo vendendo, trouxe e depositou, colocou à disposição. Para quê? Para atender as viúvas, para atender os menos, né, favorecidos, aos mais necessitados. E aí, logo depois, Ananias e Safira, eles têm uma ação contrária a essa. E aqui, eles recebem uma repreensão que é pública, todos veem o que acontece, e é estabelecido para mim mais um princípio aqui, que é o princípio da verdade. Aqui não tem a ver com eles terem roubado, né, vamos colocar dessa maneira. O texto diz que Satanás encheu o coração de Ananias, né? E ele vendeu um campo, mas ele pegou uma parte do valor para ele e não colocou tudo para que fosse distribuído. Nessa manhã eu queria aqui colocar para vocês esse ponto que é estabelecido um princípio aqui que não pode ser negociado na comunidade de fé, né? A verdade. A verdade. E isso foi público, então a comunidade estava entendendo que esse era um princípio do Senhor, que nós precisamos caminhar na luz, mesmo que essa caminhada muitas vezes traga desconforto para algumas pessoas. E isso é uma coisa muito importante que eu vou dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O Senhor habita e tem comunhão com a verdade. E quando as coisas são estabelecidas em cima da verdade, elas têm a bênção do Senhor. E talvez isso que foi um grande ensinamento nesse episódio de Ananias e Safira. Então fica aqui também esse ponto dentro do início da caminhada da igreja, de que mesmo que o outro, e não estou falando aqui, deixa eu fazer um recorte, que nós vamos falar aquilo que vem à nossa cabeça o tempo inteiro, né? A psicologia já falou do ego, superego, né? A gente tem né, de uma forma bem geral, a gente precisa ter sensatez, equilíbrio, né?
Eu não estou falando aqui do super sincero, não é nada disso que nós estamos falando aqui. Estou falando de um princípio bíblico, da verdade quando necessário, como um aprendizado e como algo que é um princípio de uma comunidade que vai pregar o Evangelho. Então, não pode ter nada velado, escondido. Então, que fique bem claro isso, tá, irmãos e irmãs? E eu quero terminar esse ponto dizendo que quando existe a visitação do Espírito, porque essa comunidade foi visitada pelo Espírito Santo e o Espírito estava entre eles. Quando existe a visitação do Espírito, existe o entendimento e a luz. Então eu quero terminar esse ponto sobre a verdade, dizendo que uma das marcas da presença do Espírito Santo, a gente vem falando disso, né? É o entendimento, falei muito disso no domingo passado pela manhã, o entendimento do corpo, não tem confusão. Isso é uma coisa importante, né? Uma das marcas da presença genuína, de um avivamento genuíno, é que todos entendem o que está acontecendo. Então também fica isso, especialmente para nós líderes, né? Coordenadores de ministério, líderes de célula, nós que de alguma forma temos temos ações que influenciam e precisam ser ações responsáveis, porque lideramos pessoas, né, e não coisas. Isso é importante. Nossas ações precisam ser responsáveis. Então veja bem, quando existe a manifestação genuína do Espírito Santo, como aconteceu aqui em Atos, em que alguns princípios foram sendo estabelecidos, e eu estou dentro da verdade, uma das marcas do Espírito Santo é o entendimento. E se existe um entendimento, é porque a verdade está sendo trabalhada de forma saudável. Isso não vai trazer confusão, isso não vai trazer desequilíbrio no corpo, isso não vai trazer problemas, né, doença para o corpo de Cristo, para a sua família. Então, que a gente possa entender isso, que a visitação do Espírito traz entendimento e luz, verdade. Amém, irmãos? E por último, eu quero falar dentro do capítulo 5, e para o versículo 33, eles, porém, vou ler até o 42, eles, porém, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, atacado por todo o povo, mandou retirar os homens. Por um pouco, eles disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se ela é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se consideraram dignos de sofrer afrontas. E eles se retiraram do sinédrio, 41, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. No domingo que vem, vou estar falando um pouquinho sobre a instituição, sobre a escolha dos diáconos, sobre as características. No domingo que vem, às 10, estarei falando um pouquinho sobre as características daqueles que foram chamados para trabalhar, junto com os apóstolos nesse primeiro momento.
Eu quero terminar, né, do 33 ao 42, dizendo que a obra do Senhor, e aqui mais um ensinamento para a comunidade, né? Gamaliel é muito sábio em colocar essas palavras. Ele diz assim: surgiu Teudas, surgiu Judas, e não fiquem preocupados com esses homens, porque se o que eles falam é de Deus, isso vai permanecer. Se não vem da parte do Senhor, isso se desfaz naturalmente. Então, uma coisa importante para nós, como último ponto de estudo dessa manhã, é que a obra do Senhor, a sua ação, o seu alcance, ela fala por si só. Eu gosto muito de tempo atrás, estava lendo um livro sobre a história da igreja e sobre alguns apontamentos de um pastor muito experiente, já com uma idade até avançada, americano, e ele falando que não é fácil fazer a obra, né? Era um conselho até para os jovens pastores. O livro era nesse sentido, de alguém mais experiente, compartilhando suas experiências com pastores e líderes mais jovens. Ele dizendo que por muitas vezes a igreja dele é gigantesca, né? Uma estrutura grande, almas sendo salvas, o Senhor trazendo, como está aqui, dia a dia, e acrescentando, como está no capítulo 2, versículo 42, e dia a dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos, que haviam de ser salvos. Ele vai dizer isso, que quando é de Deus, dia a dia vai acrescentando o Senhor aqueles que hão de ser salvos, que serão salvos. Então fica aqui como último tópico, fica aqui para nós, que a obra é do Senhor. Então, nós, especialmente, falo isso por causa desse tempo, nós precisamos, todos nós, os cristãos, as igrejas, nós precisamos ter dentro de nós a convicção de quem nos chamou foi o Senhor. E se aquilo que fazemos vem dele, é da parte dele, isso vai se perpetuar, inclusive pelas gerações. Eu, essa semana, estava lembrando do meu avô, porque quando olho para mim hoje, eu vejo muitas características do meu avô, especialmente a questão social, a questão do entendimento de que uma igreja, ela não é um espaço apenas de culto, ela é um espaço que precisa ser holístico, de verdade, né? Nós somos, eu entendo muito a igreja. Depois você dá uma entradinha lá no propósito, na declaração de propósito da Igreja Gênesis. Eu entendo muito a igreja como também um organismo que tenta dar respostas e soluções para os problemas sociais no lugar que está inserido, no lugar que a igreja está inserida. Então, eu tenho pensado muito nisso. Algumas características que estão em mim, eu via muito no meu avô. Ele era pastor da igreja metodista, e eu lembro do meu avô lutando, né, por ajudar os mais pobres, ajudar os marginalizados, uma luta ferrenha com ações comunitárias de ajuda assistenciais, né, emergenciais, como comida, por exemplo, médico, e por aí vai, e cursos. Meu avô tinha um curso de datilografia para ajudar a pessoa a ter alguma capacitação e profissão. E eu pensando nisso, eu comecei nesse ponto, que a obra do Senhor ela fala por si só, a pensar que esse é um caminho que nós temos que ter vivo, nós que nos chamamos, que nos consideramos cristãos, que fomos alcançados por essa maravilhosa graça, né? Por essa abundante graça. Nós precisamos ter vivo que nós fomos chamados para essa grande obra. Pastor, é fácil? Não. Mas não tenha medo, porque se o Senhor te chamou, estou falando agora para líder, para pastores, pastoras, para irmãos, irmãs, se o Senhor te chamou e você tem algo a colocar à disposição do outro, eu não tenho dúvida disso.
Se o Senhor te chamou, isso vai falar por si só. Você não precisa ficar, nós até como líderes de igreja, nós não precisamos jogar palavras ao vento, nós não precisamos ficar fazendo alardes, né, disso, porque todo organismo saudável, inclusive isso ele coloca no livro, eu estou citando, ele cresce naturalmente. Uma planta saudável cresce naturalmente. Uma criança, quando ela sofre de nanismo, talvez de algumas insuficiências, faltou um nutriente, porque ela não está saudável, faltou alguma coisa. Então ela não tem o crescimento que deveria, os ossos não crescem como deveria, né? A imunidade não é boa como deveria. Todo organismo saudável cresce naturalmente. Uma criança saudável cresce naturalmente em estatura, em tamanho, em conhecimento, né? Nas suas cognições, na sua psique, quando o ambiente é saudável. E eu vejo o reino do Senhor assim. Como último ponto, eu quero dizer isso. Quero fechar dizendo isso. Que se foi o Senhor que te chamou, minha irmã, meu irmão, faça a sua parte. O restante é com o Senhor. É isso que eu trago para a minha vida. Eu faço a minha parte. O crescimento quem vai dar ao Senhor, como as coisas vão acontecer, isso é com o Senhor. Porque aquilo que não é de Deus se perde com o vento. Eu quero terminar esse pequeno estudo, onde eu apontei, fiz alguns apontamentos do capítulo 4 do 5, dizendo que nós fomos chamados para anunciar a palavra, acompanhar os mais jovens na fé, consolidar e ajudar os mais jovens e enviá-los para fazer o mesmo. Então eu quero encerrar esse ponto, esse estudo, dizendo que nós precisamos sermos agentes de transformação na sociedade, e capacitar, e inspirar, ser inspiração para que outros façam a mesma coisa. Portanto, eu termino dizendo, o vinde, né, todos que estáis cansados e sobrecarregados, nas palavras de Jesus, ele é fundamental, né? Momento de conversão, depois de um momento de consolidação, de caminhada, de discipulado, e essa pessoa, essa irmã, esse irmão, ele precisa ser enviado de volta, e isso vai acontecer naturalmente na vida da igreja, da sociedade.